Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. E lembrando que aqui no meu canal tem uma limitação de idade de 14 anos de idade mental, tá bom? Então vamos lá. Eu acabo de postar um vídeo, eu estava até viajando, né, quando postei, acabo de chegar em casa, e no vídeo a gente mostra evidências de que existem relações intrínsecas entre o Partido dos Trabalhadores e o PCC, o narcotráfico, o crime organizado, né? Mas o pessoal que apoia essa galera aí, os esquerdistinhas, né, que eu normalmente chamo aqui de o bando de bocós, já apareceram no meu vídeo, né? O Peroto me mandou um print aqui, né, com 2 comentários. O primeiro é um comentário do DM Pombo. De novo tá acontecendo isso, gente? Será que nunca vai parar? Quer dizer, toda vez que eu falo esse nome, quer ver, ó? DM Pombo. Bom, mas ele fez um comentário, né? Esse cara, eu não vou mais falar o nome dele agora, senão aparece aquele som, é o cara que não sabe a diferença de um fone de ouvido para uma máscara, né? Pois é. Aí ele fez o seguinte comentário, eu vou ler aqui no meu notebook. Olha, ele fez o seguinte comentário. Só se preocupa com amenidades, ao invés de tratar dos problemas reais. Tipo que ficar falando da Argentina ou da Venezuela, ao invés de falar do preço do leite. Entendi. Bom, primeiro vamos mostrar aqui que quando o nosso amigo, o DM Pombo, bom, quando ele faz algum comentário, a gente sempre pode corrigir o português dele, que é fraquíssimo. Então ele usa aqui erradamente a estrutura ao invés de, e faz isso errado 2 vezes, né? Porque é o seguinte, quando você for falar de coisas antagônicas, você pode usar o ao invés de. Então é assim, olha, eu virei à direita ao invés de virar à esquerda. Aí tá certo, porque são ideias antagônicas, né? A direita é o inverso da esquerda. Agora, eu subi a rua ao invés de descer a rua. Aí tudo bem. Agora, você não pode falar eu virei à direita ao invés de continuar em frente, porque continuar em frente não é o inverso de virar à direita. Deu para entender, Pombão? Eu não falo o nome, porque senão aparece aquele barulho. Então é assim, quando você for querer usar ideias que não dão esse sentido de antagonismo, você precisa usar uma outra estrutura que é o em vez de. Então, você vira à direita em vez de seguir em frente naquela mesma rua. Tudo bem? É simples assim. Então não, você não pode querer falar assim, olha, ficar falando da Argentina ou da Venezuela ao invés de falar do preço do leite, porque preço do leite não é uma ideia antagônica à Argentina e Venezuela, Pombão. Então, você teria que falar, tipo ficar falando da Argentina ou da Venezuela em vez de falar do preço de leite, do preço do leite, tá bom, Demi Pombo? Bom, então vamos lá. Bom, mas para ninguém dizer que eu estou fazendo um ad hominem, eu mostrei o erro de português que ele comete, porque o português dele é desse tamanhinho, mostra que ele estudou muito pouco, né? Eu não vou falar o nome, o Pombão aqui. Agora, tem um outro problema aqui que é o espírito do comentário dele, né? Porque ele está querendo falar que eu deveria falar do preço do leite e não ficar falando da situação econômica da Argentina e da Venezuela. Ora, no fundo é a mesma coisa. O preço do leite no Brasil está caro, assim como está caro na Argentina e na Venezuela, e olha que lá tem desabastecimento, que é muito pior do que inflação. Agora, culpa de quem? Culpa de imbecis como ele, eu não vou falar o nome para não aparecer aquela voz, aquele som, né? Tipo idiotas como ele. Lembra que lá em março de 2020 eu fiz vídeo aqui respondendo a ideia de jirico do cabecinha de ovo, mas esse cara pensava igualzinho. Todo mundo em casa, quarentena, vamos fechar tudo. E você não tem como fechar as cadeias de produção e as cadeias de logística e achar que depois vai ficar tudo bem. Então existe uma inflação e é lógico, todo mundo que tinha pelo menos 2 neurônios sabia disso. Só vocês que não sabiam. Então a culpa dessa situação e do preço do leite é toda de vocês. Inclusive,
Sua, meu amiguinho DM Pombo. É, sua. E como a culpa é sua, você coloca em quem você quiser, não é? Então tá bom? Então, ó, destruiu o argumento dele, tanto no português, que é sofrível, quanto também no cerne do argumento, né? Que é uma porcaria de argumento, tá bom? Bom, agora vamos ao outro gênio que apareceu aqui, foi o Filipinho, que ele falou assim, olha... Ganhou mais de 50 vezes na Loteria Federal, que está sob responsabilidade do presidente da Caixa, que é indicado pelo presidente da República. Nossa! Então Filipinho conseguiu enxergar com a mesma gravidade, ou até com mais gravidade, o fato de que não é problema o PCC ter uma relação intrínseca com o partido que ele, Filipinho, apoia. Pelo menos o candidato a presidente ele apoia abertamente. Então não, isso não tem problema. O narcotráfico estar de mãos dadas com o candidato dele não tem problema. O problema, segundo ele, é o presidente da Caixa não ter detectado que alguém ganhou mais de 50 vezes na Loteria Federal. Ô Filipinho, que senso de valores deturpado você tem, não é? Quer ver? É mais ou menos, vou fazer uma situação paralela aqui para vocês tentarem entender. O Filipinho, que ele é professor lá em Nárnia, na Universidade Federal de Nárnia. Ele é professor lá porque ele é de Nárnia, né? Pô, lógico que o Filipinho só pode viver em Nárnia, porque afinal de contas ele acredita que o PSOL é um partido de centro e só o PSOL de Nárnia que é de centro, né? Porque o PSOL aqui do mundo real, ele é um partido de esquerda e até de extrema esquerda. Tá bem mais à esquerda até que o PT, né, Filipinho? Pois é, só em Nárnia que o Lula é honesto, né? Porque no mundo real aqui, como bem disse o presidente do STF, o Fux, ele falou, olha, os processos foram cancelados, mas a corrupção houve, sim, houve a corrupção. Só Filipinho lá, que acredita que lá em Nárnia, porque lá em Nárnia tem um ex-presidente Lula de Nárnia, que aquele lá é honesto, porque aqui no mundo real nós sabemos que ele é um tremendo de um corrupto, né? Pois é, mas lá na Universidade Federal de Nárnia, onde o Filipinho dá aula, inclusive, eles têm um sistema para a eleição do reitor. Lá funciona assim, voto direto, todos os professores votam, e aí quem tiver mais voto vira reitor. Pois é, e lá na Universidade Federal de Nárnia, o Filipinho apoia o candidato Luizinho. É um professor lá, não é o Luizinho Nove Dedos que ele apoia aqui no mundo real para presidente da República do Brasil, não. É o Luizinho, professor de física lá de Nárnia, que o Filipinho apoia lá para reitor da Universidade de Nárnia. Pois é. Aí tem um outro candidato, que é o Jairzinho. O Jairzinho é o atual reitor da Universidade Federal de Nárnia e concorre à reeleição. Ocorre que Filipinho está fazendo campanha, está tentando convencer os demais professores a votar no Luizinho, né? No Luizinho, não o Nove Dedos, o Luizinho, professor de Nárnia, para reitor da Universidade Federal de Nárnia, onde vive Filipinho. Bom, aí o problema é que aconteceu um escândalo. Lá os narnianos todos estão comentando, saiu no Jornal Nacional de Nárnia, né? Está a imprensa repercutindo que o Luizinho foi pego num escândalo. Ele desviou bilhões de dólares narnianos, né? Desviou bilhões de dólares com corrupção. Ele também estuprou um monte de alunas da universidade lá de Nárnia, onde ele dá aula. E aí o escândalo é terrível. Existem provas assim enormes, né? Existem gravações, existem vídeos, tem mais prova do que tinha no laptop do Hunter Biden, né? Então o Luizinho foi pego lá, o professor que o Filipinho faz campanha, num enorme escândalo de corrupção, de estupros e tudo mais, mas aí quando questionaram o Filipinho, ele falou, não, mas a culpa não é do Luizinho, que é ladrão e estuprador, não. A culpa é do Jairzinho reitor, porque ele que deixou o Luizinho ser professor aqui. Então, como ele deixa o Luizinho ser professor, o Luizinho não cometeria esses crimes se ele não fosse um professor que foi contratado pelo Jairzinho. Então é isso, ele coloca a culpa toda no cara que deveria fiscalizar. Olha, venhamos e convenhamos. Você tem até que verificar por que não o Jairzinho lá de Nárnia não conseguiu ver os desvios absurdos de bilhões lá e também os estupros por conta do Luizinho. Mas querer comparar as coisas é demais, né? Então esse senso
de tamanho e proporção desses narnianos como o Filipinho é demais. Então ele vê que o problema não é o PT ser assim com o narcotráfico. O problema é que o presidente da Caixa não conseguiu ver que o cara ganhou mais de 50 vezes na Loteria Federal, só mesmo em Nárnia para ter um entendimento obtuso desse. E olha, por que eles têm um entendimento obtuso dele? Fala para eles, Rei Julian. Eles são só um bando de bocós. Eles são só um bando de bocós. Espero que esteja bem explicadinho aí, né? A situação tanto a do Filipinho quanto a do DM Pombo, né? Aliás, ambos merecem esse barulho, né? Porque, ó. Tá bom então. Até a próxima aí, pessoal.